Quero convidar você para um episódio muito especial, como todos os outros. Mas esse eu trouxe um casal. E vamos falar sobre algo que eu não sei se você sabe, mas nós vamos falar sobre mundo espiritual. Agora acabou o carnaval, que a gente chama de festa da carne, a gente tem várias menções aí para essa festa, mas não é sobre isso que nós queremos falar. Nós não queremos criticar quem foi, quem deixou de ir, o nosso papel não é esse. Mas o nosso papel é orientar. Você que ainda participa, você que ainda não tem entendimento, nós queremos trazer algumas coisas para você refletir. E depois que você assistir todo esse episódio, deixa nas descrições quais são as suas dúvidas, porque os meus convidados vão estar respondendo vocês o tempo todo. Então não fique com dúvida. Nós precisamos ter conhecimento da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a que liberta. E como que nós seremos libertos se nós não tivermos conhecimento? Então eu quero abrir agora, lendo um versículo para você que está aqui comigo, que vai se inscrever no canal, que vai ativar a notificação e já vai começar a enviar para todo mundo que quer saber um pouco mais sobre o mundo espiritual ou que não conhece nada. Combinado? Vamos comigo lá. Efésios 6, 11. Vou ler uns 2, 3 versículos aqui com vocês. Então, Efésios 6, a partir do 11, diz assim: Vistam toda a armadura de Deus, para que poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra dominadores deste mundo, de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Essa passagem, ela vai abrir o nosso episódio de hoje e nós vamos discorrer sobre vários outros, mas eu queria que você entendesse que nós não estamos falando sobre esse mundo que você está enxergando, mas sobre o mundo espiritual. Pega suas armaduras e vem comigo. Roda a vinheta, diretor! Quero apresentar já meus dois convidados, esse casal lindo de amigos aqui que toparam, né, vir aqui gravar para a gente poder, pós-carnaval, a gente fazer toda essa movimentação. A gente sabe que as pessoas, elas perecem por falta de conhecimento. Então, eu quero que vocês se apresentem primeiro, conte um pouquinho sobre vocês e depois a gente vai entrar no nosso tema aqui que a gente trouxe hoje. Eu sou a Ingrid, tenho 26 anos, né, sou casada com o Alexandre. Temos uma filha de 8 anos, né, a Heloíse, e acho que pode se apresentar agora. Não tem muito o que falar. Eu sou Alexandre, eu tenho 28 anos, sou casado com a Ingrid há 5 anos praticamente. A gente mora junto há muito tempo também, há mais de 8 anos. Temos uma filha e a gente veio hoje aqui a convite da Lu. Agradecemos esse convite, né? É um prazer estar aqui, falar do mundo espiritual, falar de Jesus, que é uma coisa que a gente vive, que a gente prega muito, batalha, cura, libertação. Então hoje vai ser um tempo bem precioso. Eu creio assim que Deus vai trazer clareza à luz da Bíblia de muita coisa que a gente vai falar aqui sobre o carnaval, sobre dia a dia, sobre vida com Deus. Então é um prazer, né, que a gente possa estar entregando aqui tudo que a gente tem de Jesus nessa mesa, né? Como o nosso conhecimento, o que Deus tem nos ensinado, o que Deus faz em nós, o que Deus faz através de nós, e que Deus prepare nesse tempo precioso. Eu estou com bastante expectativa, estou muito feliz com Jesus por tudo isso que está acontecendo, e eu creio assim que grandes coisas o Senhor fará. Amém! Eu tenho certeza já, né? Você sabe que cada convidado que vem aqui, primeiro que Deus que direciona, né? Eu sempre falo que tanto que os meninos ficam... O diretor, confirma agora aqui, né? Eu não conto quem vem nunca, né? Eles não sabem. Por quê? Porque é o Senhor que direciona. Então, muitas vezes o Senhor me direciona em oração. Olha, você vai falar sobre tal tema.
Às vezes eu quero trazer outra pessoa, mas é o tema que o Senhor quer aquele, então é Ele que direciona. E quando eu liguei para Ingrid fazendo o convite, o Senhor tinha me direcionado o tema. E ela falou para mim, nossa, Lu, é de Deus isso, porque eu estou estudando exatamente sobre isso, me aprofundando, né, já estudo sobre isso, e estava essa semana estudando e o Senhor falou comigo sobre isso. Eu falei, então, é isso, é entender que o Senhor está conduzindo tudo. E contando rapidamente para quem está em casa, quando a gente decidiu mudar esse formato do Lucast, foi uma direção de Deus. Foi algo que o Senhor direcionou. Então a gente não pode dizer assim, é mérito da Lu, não. Hoje o nosso versículo-chave desse canal é João 3,30. E pronto, é isso que a gente vem para fazer aqui. E eu tenho certeza que tem pessoas em casa que precisam ser curadas, libertas, precisam ser amadas, precisam conhecer Jesus, ou algumas que estão afastadas por situações que aconteceram na sua caminhada, que se desviaram, que elas possam voltar para o Senhor. E eu quero conversar com vocês sobre tudo isso. Glória Podemos? Sim. Então tá bom. Disposição. Então vamos lá. Vocês podem ir trocando aí, quem, né, um fala, outro fala, não tem problema. Tá bom. Aqui, quando a gente escolheu esse versículo para fazer a abertura, sobre a armadura que o Senhor, ele diz, né, que nós temos uma armadura para guerrear no mundo espiritual. Quais são essas armaduras? Essas armaduras estão em Efésios. Vou pedir um tempinho ali para falar sobre isso. Eu achei que eu queria dar um gancho antes, então, para daí falar das armaduras. Porque assim, ó, quando a palavra do Senhor diz ali, a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. Então a gente está falando aqui contra o mundo espiritual, contra o inferno, contra demônios. Não contra pessoas, porque tem pessoas que estão lá e estão debaixo de opressão, domínio, possessão, nem sabem o que estão fazendo, estão perdidas. E nós, como igreja, a nossa função é orar, abraçar, amar, cuidar e não julgar. Então a gente precisa entender que a nossa guerra é no mundo espiritual, ou seja, joelho no chão, oração, em Jesus, coberto pelo sangue de Jesus, em nome de Jesus, libertando os cativos. Então, assim, quando a gente começa com esse versículo, é para a gente entender que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades. Então, a gente está falando de carnaval. Quais são os principados e potestades que estão no carnaval? Né? Muito que a gente vê nas escolas de samba, pessoas que estão incorporadas ali, prestando culto a Satanás, e a gente aplaudindo em casa, ou muitas vezes fazendo parte daquilo lá. Ou simplesmente com a televisão ligada, né? Também, porque às vezes a gente não abre um portal necessariamente indo num carnaval, mas às vezes mantendo a televisão ligada dentro de casa já é, né, uma brecha enorme que a gente pode abrir. E isso pode acabar até interferindo na família, na casa, no espiritual, né? É um portal, não adianta a gente dizer que não é, né? E ali, ó... Peraí, pode falar, amor. Não achei. Sabe o que quando você falou, eu fiquei pensando aqui, muitas vezes as pessoas, elas não erram porque elas querem, é porque realmente elas não sabem, né? Então, por exemplo, assistir carnaval. Quando eu era criança, quando chegava a época de carnaval, o meu avô dizia assim, vamos assistir carnaval, porque era a única coisa que tinha. A gente sentava todo mundo no sofá para assistir carnaval. A minha avó, que era muito católica, uma pessoa muito temente a Deus, mas a minha avó era aquela pessoa que lia a Bíblia todos os dias. A minha avó tinha conhecimento da palavra. A minha avó dizia, desliga essa porcaria aí, o que você tá vendo essas mulheres peladas? Ela ficava doida. E a gente ficava assim, nossa, será que a avó tá certa? Será que o vô tá certo? É óbvio que a gente ia pro lado do vô, porque a gente queria ver tudo aquilo ali, pra gente era algo... A liberdade, né? Aquilo ali era algo novo. Mas quando a gente começou a entender, começou a crescer, gente... A gente não tá julgando quem foi, quem fez, nada disso, tá? A gente tá falando sobre um tema aqui. Mas a gente começou a entender que pro que a gente acredita, pro que a gente vive, aquilo não faz sentido. Mesmo assistindo pela TV. E aprofundando isso de uma forma lá, realmente no profundo, a gente conhecendo mais a palavra, a gente entende que o mundo espiritual ele é muito mais real do que a gente pensa. E aí as pessoas não entendem
muitas coisas que têm acontecido na família, muitas pessoas que têm se envolvido com pornografia, com drogas, com vício de álcool, com muitas coisas dentro das suas casas. E as pessoas falam, mas de onde que vem isso? São maldições. Muitas vezes maldições hereditárias, maldições que foram adquiridas ali dentro de portais que foram liberados para aquela família, e a pessoa ela não sabe, ela está perdida. Aí que entra o papel do Lukesh, entra o nosso papel como cristão. Talvez tem pessoas que vai levar um tempo para entender isso, mas a gente precisa propagar, a gente precisa falar sobre o que é, porque de alguma forma alguém está nos assistindo e pode ser liberto de algo. Em nome de Jesus. E o que o Senhor fala sobre uma alma? Que ela vale mais do que o mundo inteiro. Então, quando a gente coloca isso, gente, eu não trabalho por causa de multidões e de quantidades, mas eu trabalho por uma alma. Todos os dias eu falo isso pro Senhor. Eu vou fazer, né, minhas orações, eu falo, Senhor, eu trabalho por uma alma. É por uma. Se eu conseguir uma pessoa hoje, eu sei que eu tô fazendo a sua vontade. E o quão valioso isso é para Deus, né? O quão valioso. E quando a gente fala disso, a gente precisa entender as duas faces de Jesus. Porque Jesus, para a igreja, ele é correção. Mas para o mundo, ele é amor. O problema é que hoje, como igreja, a gente olha para o mundo com correção e daí passa pano, muitas vezes, para o que tem na igreja, que é ser amoroso com o que está errado. E quando a gente fala de carnaval, é o mundo. O mundo ele precisa conhecer o amor de Jesus, não a correção. Até porque já está perdido. Sim. O que vai constranger é o amor, o que vai trazer é o amor. E Jesus olha para os perdidos, ele deixou todos os bons, as 99 boas, para ir atrás da perdida. E agora a gente ficou tão bom que a gente quer barrar a perdida, ter justiça para a perdida, mas daí a gente não quer justiça para nós. A gente quer um mundo que não é o mundo da igreja. Sim, e Jesus ele é muito claro nisso. Muito claro. Ele sempre mostrou o amor. Para o fariseu ele não tinha paciência. Mas para o ignorante, para a prostituta, para o assassino, ele era o amor. Ele constrangia para haver arrependimento. Então tá tendo uma inversão de coisas. A gente quer, na verdade, fazer inverso o que Jesus veio e fez. Tipo, venha como está, mas não permaneça. Mas venha como está. Tem que amar do jeito que tá. Amar de verdade. O que a gente tá fazendo aqui hoje é amor. É para abrir os olhos. Porque tem gente que tá lá... eu tenho amigos mesmo, de infância, que hoje estão em outra religião. Estão baixo espiritismo, macumba, mesa branca, mesa... E a gente vê, assim, coisas acontecendo. Ontem a gente estava numa cachoeira, aproveitando em família, mas essa amiga minha estava lá, com um grupo de pessoas fazendo oferendas, entende? E daí a gente acha que tá tudo bem, que tá tudo certo. Na cabeça dela, ela tá fazendo a coisa certa, entende? Então, o que a gente vai precisar? Confrontar em amor, cuidar em amor, para que o Espírito Santo mude aquilo. O que a gente não pode querer é pegar o papel do Espírito Santo. Não, eu vou fazer, eu sei que não é assim. Ser o justiceiro, né? E não. Ou tentar convencer, né? Porque não é quem esse convence, a palavra diz, quem convence é o Espírito Santo. Então, cada um fazendo o seu papel, né? Então, qual que é o nosso papel? Lutar contra principados e potestades nas regiões celestiais. Então, o que eu preciso fazer? Combater em nome de Jesus, coberto pelo sangue de Jesus, principados e potestades, não pessoas. Né? Para ganhar o coração delas para Jesus, não para afastar, não para repelir. Sabe que, enquanto você procura aí, deixa eu vou de 0 a 100, tá, gente? É assim mesmo, desse jeito, vai vir na minha cabeça aqui. Eu fico pensando assim, ó, tem muitas pessoas que chegam e às vezes com a vida toda torta mesmo, toda, sabe? Quem de nós que nunca passou por fase da vida que parece que nada dá certo, que aquilo parece que vai... Isso eu falo antes de conversão. E depois da conversão, gente, não é mil maravilhas, não é um mar de rosa. Muito pelo contrário, cada vez vai ficando mais estreito, cada vez vai ficando mais difícil. Por quê? Porque a porta é estreita. A porta é estreita. E a palavra também fala, né, que ele não vai deixar a gente não passar. Pelo contrário, ele fala, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Então, a gente vai passar por essas aflições, só que a diferença é que a gente vai passar com Jesus. Então, a gente tem uma direção, a gente tem quem nos ajude, porque o Espírito Santo, ele é consolador, ele é amigo, ele nos dá direção. É ele que
fala conosco, né? É ele que nos direciona. Então, essa é a diferença, né? A gente passa, mas a gente passa com Jesus. Né? E a gente muda muitas coisas quando a gente realmente entende que a direção do Espírito Santo e que é o que vai nos trazer realmente a paz que excede todo entendimento, que vai nos levar onde o Senhor quer que nós estejamos. Muitas vezes a gente tinha que voltar tantos passos para trás, a gente tinha que mudar tantas coisas nas nossas vidas. Porque existe também os versículos anteriores, os versículos depois que falam que, apesar dele ter a paz que excede todo entendimento, a gente tem que estar debaixo dele, da palavra dele, da mão dele, né? Então, a gente tem que entender o todo também, né? Porque até a gente chegar lá, né? A gente tem. A única diferença é que a gente tem a paz que excede todo entendimento nas atribulações também, nas situações da vida cotidiana, né? A gente vai mudando. Vai mudando. Achou ali? Sim. Então vai. E continua, na verdade, ó. Em Efésios 6,13, por esse motivo vesti toda a armadura de Deus, a fim que possais resistir firmemente no dia mau. Havendo batalhado até o final, permanecereis inabaláveis sem retroceder. Estai, portanto, firmes, trazendo em volta o cinturão da verdade e vestindo a couraça da justiça, calçando os vossos pés com a proteção do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usar igualmente o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Entende? Por exemplo, ó, o que eu preciso? Tá tudo ali. A Bíblia já disse tudo pra gente. O que nos protege. A palavra também diz que é melhor obedecer do que sacrificar. A nossa obediência nos protege. Sabe? E daí a gente vai deixando entrar por isso, por aquilo. Ah, mas eu vou dar uma olhada. Vou dar uma olhadinha ali, não tem problema. É só um pouquinho. E vai entrando. A gente tinha um pastor que ele era do exército, ele falava assim, sabe qual é a minha preocupação? É que hoje em dia tudo não dá nada, nada a ver, não dá nada, não tem problema. E daí no exército, quando eles faziam ronda, tinha o senha e contrassenha, né? Então falava uma senha, o outro falava contrassenha, e daí podia passar. Quando o outro estava fazendo vigilância, ele fazia uma analogia com o inferno. Ele falava assim, o inferno vai ser assim. Você vai chegar e falar assim, não dá nada. E Satanás vai falar, nada a ver, pode entrar. Porque daí a gente vai deixando. Sempre é muito sutil. Então, antigamente você via no carnaval, que quando eu era pequeno, então eram as baianas rodando e tal, aquela coisa leve. Leve modo Entre de falar, aspas, entre né? aspas. Mas era uma Comparado coisa com mais hoje, tranquila. O Tá acarajé, bem mais a brincadeira, escancarado. aquela coisa tranquila. Aí depois, de repente, fizeram Satanás vencendo Jesus no Sambódromo. No fim, Satanás vencia. Aí, tantas outras coisas. E hoje se fala muito do carnaval da encarnação, da pombagira. E assim, pombagira é um dominador do ar, é um demônio. E a gente trata hoje como se fosse normal. Sabe? É assustador. Foi nos imposto tanto, colocado tanto goela abaixo que a gente tem que engolir. E daí a gente lida com libertação há muito tempo. E quantas vezes de manifestar um demônio ali, ele às vezes nem pergunta. Só que demônio é metido, eles gostam de baderna, de querer causar. Eles gostam de bagunça mesmo. Vem e fala o que ia fazer, o nome e tal. Sai em nome de Jesus. Acabou. Só que ele falou o nome, ele falou aonde que foi feita a oferenda, ele falou, daí, não, vamos ter paciência, porque isso, porque aquilo. Todas as religiões, né, ao longo do tempo, manifestavam um demônio, expulsa o demônio em nome de Jesus, exorcismo no catolicismo, tem que exorcizar. Agora não, na macumba manifesta um demônio, a pessoa olha para você e fala, nossa, você tem que desenvolver a tua mediunidade. Ou seja, você tem que lidar com esse demônio que está aí dentro. Então é muito assustador. E sabe, tem evangélicos pedindo desculpa, dizendo não, porque precisamos pedir desculpa, o carnaval não o carnaval é de Deus, e isso e aquilo. Misericórdia! Eu vi até, é bom a gente tocar nesse assunto, porque querendo ou não, tem tantos escândalos saindo sobre a igreja, e o que a gente precisa entender é que é diferente a gente estar na igreja do que ser igreja, né? Teve pastor abençoando o carnaval, entendeu? Eu vi isso, e assim, eu fiquei chocada, só que ao mesmo tempo a gente tem que entender que
pastor é só uma pessoa. Ele erra também. É um ser humano. É um ser humano. Ele erra, ele se perde, ele sai, né, do caminho. Significa que no momento que ele foi consagrado, não era o próprio Deus consagrando? Não significa isso. A gente tem que ter temor de falar isso, né? Até porque a palavra diz que não existe autoridade nenhuma na terra que não foi dada por Deus. Então, se ele é pastor, quem consagrou ele foi Deus. O que ele fez depois disso, aí ele vai dar conta para Deus. Não cabe também a gente entrar nisso. Uhum. Foi dado por Deus, só que daí as pessoas olham, né, como se o cara fosse intocável. E muita gente que usa a autoridade que Deus deu para outras coisas. Você sabe que eu vi algumas polêmicas e eu comentei até com a pastora Cris, que eu falei assim para ela, pastora, sabe o que as pessoas não entendem? As coisas boas que aconteceram através da vida dessa pessoa. Tudo que Deus fluiu e fez através da vida dessa pessoa. Exatamente. Então, assim, apagou tudo. Não existe mais, não funciona dessa maneira. Essa pessoa, ela veio numa caminhada, ela foi consagrada por Deus, a autoridade que ela recebeu foi de Deus, ela foi pro propósito, mas ela se perdeu, ela se desviou. Poderia ser qualquer um de nós. Sim, e a palavra fala que é melhor que o final das coisas do que como elas começam. Então, a gente tem que entender que, às vezes, chega lá no fim, essa pessoa pode se arrepender por aquilo que ela fez, entendeu? Então, a gente tem que entender isso, que é melhor como as coisas terminam, né? E não como elas começam, né? E quando você fala assim, que poderia ser um de nós, isso mostra Jesus em nós. Porque tudo que eu tenho de orgulho, de mentira, de mal, sou eu. Mas tudo que a gente tem de bom é Jesus em nós. Porque quando Deus fala que um ia trair, os discípulos olham uns para os outros. Será que sou eu? Será que sou eu? E hoje não. Hoje você vê muito assim, nossa, eu acho que aquele ali. Eu acho que... E não. A gente tem que ter essa humildade de reconhecer, meu Deus, eu sou fraco, falho, pobre e nu sem Jesus. Não sou nada. Tudo que a gente tem de bom é Ele, quem nos capacita é Ele. A gente estar aqui falando dele é Ele, é o clamor dele. É algo para trazer as claras, trazer a luz e também para a gente ser forjado nisso, sim, né? Sim. Pro resto da vida, a todo tempo. Por que ele vem? Para que a gente não se perca. E você sabe que eu, Luciana, penso dessa forma. A gente vai vivendo por fé. A gente vai vivendo na dependência de Deus. Quanto mais você conhece o Senhor, mais você quer viver na dependência dele. Quanto mais você conhece o Senhor, mais você quer ser como ele. E aí, quando você começa a ser como ele, você começa a falar, eu não tenho nada de bom. Meu Deus, eu sou isso, eu sou podre. Você começa a ver tanto defeito em você que todos os dias você tem que se arrepender e falar pro Senhor, Senhor, me ajuda a ser melhor. Todo dia a gente tem que se converter novamente, me ajuda a ser melhor, me ajuda a amar mais, sabe? E aí você começa, uma coisa muito clara pra mim, e eu sempre falo isso na minha casa, quando você vê aquelas pessoas que estão passando por um processo de libertação, ou estão nas ruas, ou dentro da igreja mesmo, você olha aquela pessoa dia após dia se libertando de demônios, de vícios, de várias coisas. Cara, você chora com aquela pessoa toda vez que você lembra de onde o Senhor está tirando ela, porque você também saiu de algum lugar. Sim. O Senhor também te tirou de algum lugar. E aí é onde entra aquilo que você falou no início. A igreja quer viver amor, mas a igreja não é amor. O amor é para aquele que não conhece a igreja ainda. Aquele que não conhece o Senhor, na verdade. Sim, não significa que anula, mas existe a justiça, entendeu? É porque na igreja eu tenho que entrar para a igreja sabendo que a minha vida mudou. E a palavra do Senhor fala bem assim também, que a gente precisa se converter dos maus caminhos. Então a gente vem, né? A gente vem como a gente está, que nem o Alexandre comentou ali, a gente vem como a gente está, mas a gente precisa abandonar o nosso pecado também, no processo, um processo, né? Então, assim, eu vim, por exemplo, de uma casa onde a minha avó era muito católica também, a minha história é bem parecida com a sua, e ela, literalmente, ela refletia Jesus. Você tá vendo o que você falou? A tua avó pegava a Bíblia, lia, sabia falar da Bíblia, sabia falar da palavra. Hoje tem muita gente que é da igreja, do catolicismo, tudo, mas não conhece a palavra. Vai lá na missa do domingo de manhã, chega lá, né, fica de pé, senta, e chega em casa, não sabe nem o que foi falado, não sabe nem o que foi pregado, e também não leva a Bíblia, não abre em casa, ou tá aberta lá com pó, no Salmo 91,
e não sabe nem o que significa o Salmo 91. Então, essa é a maior dificuldade nossa hoje, é pegar a Bíblia e entender a palavra do Senhor, né? A minha avó, uma delas era evangélica e a outra era católica. E uma delas, a minha avó, no caso evangélica, ela era muito religiosa. Infelizmente, ela veio me afastando não me afastando de Jesus, mas ela veio me afastando da igreja, entendeu? Ela veio me afastando. E a outra, não. Então, por muito tempo, eu vivi dentro do catolicismo. E achava que... Só que lá eu tinha crise de ansiedade, lá eu tive depressão, eu fui com vários traumas quando eu conheci Jesus mesmo, que eu conheci a face de Jesus, né? Porque tem muita gente que conhece Jesus, a gente não pode dizer que não. Dentro da igreja, católica às vezes. Porque vai do teu coração, vai da tua busca, vai da tua procura. Qual é a intenção do teu coração? A palavra do Senhor fala que o Senhor sonda a intenção do nosso coração, né? O Senhor conhece o nosso coração, o nosso interior. E quando eu fui para Jesus, eu acho até engraçado que Deus, eu fui do jeito que eu estava, de uma maneira como eu estava, e depois disso foi um processo de abandonar algumas coisas que eu vivi, algumas alianças que eu fiz, entendeu? E eu acho que, como o tema é um tema do pós-carnaval, é isso, né? A gente precisa, às vezes, abandonar algumas coisas que a gente tem feito. Abandonar alguns lugares que a gente está entrando. Algum lugar que, às vezes, o Espírito Santo está entrando junto com você. Porque aquele que é convertido, ele tem o Espírito Santo. Né? Aquele que conheceu Jesus uma vez, ele tem o Espírito Santo. E daí você entra e leva próprio Espírito Santo para pecar junto com você dentro daquele lugar, né? Então, o que a gente está fazendo o Espírito Santo ver, né? Num no carnaval, né? O que o Espírito Santo está vendo junto com a gente, né? Ligando a TV, o que ele está vendo junto com a gente? É bom a gente refletir sobre isso, pensar nisso, né? Porque faz a gente mudar um pouco. E sobre o olhar. carnaval, é muito... Você vê como Satanás, ele é muito astuto. Ele tá aí desde que o mundo é mundo, né? Caído, aprendendo cada dia a enganar, engodar cada vez mais. Então, antigamente, fazia sacrifício de animais, sangue. A gente fazia também sacrifício ao Senhor. Entregava os melhores bois, sabe? As melhores, tudo de melhor era pro Senhor, mas eram animais, frutas, o que era. Depois Jesus veio e falou bem assim, agora, em Romanos 12:1. Portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus que apresentei o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então agora o nosso culto é com o nosso corpo, renunciando olhares, renunciando vontades, renunciando desejos, renunciando tempo para estar com Jesus, ganhando tempo com Ele. E o carnaval é o quê? Antigamente era uma festa que era para beber e para comer. Era uma festa pagã com comida. Festa e agora, da carne, né? Agora já não tem mais nem a comida. É um culto apresentando o corpo, se acabando de dançar, se acabando em sexo, prostituição. Entende? Sacrifício de criança, né, também. É muito sutil, mas Satanás é o maior copiador, só que ele é inteligente. Sabe, a gente criou também uma ideia que não, o Satanás é... Não, cara, ele é astuto, ele sabe exatamente o que cada um gosta. E a palavra diz que o teu pecado vai te encontrar todo dia. Então cabe a você dizer não, renunciar, repreender. E daí a gente vê lá pessoas se acabando, bebendo, fazendo alianças, que nem a gente hoje é líder de jovens. E falávamos na quinta, né? Um pouco com eles sobre isso. O mundo espiritual, ele é muito mais real que isso aqui. Tem coisas assim, começa a abençoar teu dia. Começa a dar glória a Deus e abençoar. O teu dia vai ser uma bênção. Não tem erro. Num culto, começa a dar glória a Deus. Começa a mandar glória a Deus, aleluia. Começa a glorificar o nome do Senhor. O céu vai descer. Agora, começa a falar palavrão. Começa a se perder em olhares, em vontades. Automaticamente você... Saiu da nuvem de bênção. Você declarou, você quis aquilo. Infelizmente, muitos sem saber. Porque acham que não
Mas não, o mundo espiritual tá aqui. Daí, beleza, o cara vai lá, apronta com uma, apronta com outra, faz alianças de sangue, porque quando há o ato, ali há uma aliança de sangue. Então, assim, a pessoa tem um espírito de suicídio, depressão, tudo, sem saber, você já pegou tudo aquilo pra você. Ah, mas eu não fiz isso, mas você fez, você deu legalidade. A partir do momento que você deu a legalidade, Satanás está pronto para entrar a partir daquilo ali. Tem um estudo de um pastor nosso que fala sobre a quarta dimensão. E a quarta dimensão seria o segundo céu. O que a gente está falando aqui, nas regiões celestiais. Porque a Bíblia diz que há uma guerra entre anjos e demônios no segundo céu. Então, o céu de Deus não é, que seria o terceiro céu. Não é nesse que a gente vê, aviões, tudo. Isso acontece no segundo céu. E tem pessoas que acessam por Jesus. O cristão, ele tem que acessar como? Em nome de Jesus, cobertos pelo sangue de Jesus. A gente não tem outro acesso. Aí agora a gente vai para qualquer outro lugar. Religiões. Viagem astral, mapeamento, várias coisas assim. A gente cuida muito para não atacar a religião. Sim, mas não é o propósito. Não é o propósito, mas é muito sério. E daí, porque quando Elias foi, ele transformou o cajado em cobra. E os profetas de Baal transformaram 2. Aconteceu ou não aconteceu? Tá na Bíblia ou não tá na Bíblia? Aconteceu. Sim. Magia negra. Então, o mundo espiritual é onde fica a cura, a doença, onde fica as bênçãos, as maldições. O problema é por onde você está acessando esse mundo espiritual. Aí, em oração, eu vou lá, Senhor, me cobre com teu sangue, Jesus. Pai, que seja uma enfermidade, né? Vou pegar um exemplo de diabetes. Eu tinha um tio que tinha diabetes e uma vez chamaram a gente para orar. E a Ingrid ia no carro e falava, não, teu tio vai ser curado, teu tio vai ser curado. E a gente foi cantando. E nesse carro tinham mais 2 pessoas. E tava nebuloso. Entende? Quando você sabe que tá nebuloso. Qual que foi a direção de Deus? Não conversar. A gente foi cantando, foi falando, porque talvez não tinha a medida de fé que era necessário. E a palavra diz, sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível agradar a Deus. E a gente foi cantando e orando e a Ingrid falava, teu tio vai ser curado. E aquilo foi, sabe, me trazendo um ânimo de fé, assim. A Ingrid, ela tem o dom da fé. Tipo, uma fé inabalável, uma fé que é dom, não essa fé que a gente tem. Uhum. Porque tem o dom da fé e tem a fé. E daí aquilo foi gerando e tal. E quando eu cheguei no meu tio, coitadinho, ele tava, tipo, todo inchado. Muito inchado do diabetes, todo né? Inchado, não tinha pescoço. Como se fosse um sapo, assim, sabe? Eu tenho foto, isso que é legal. Eu tenho foto porque eu tirei foto com a minha mãe. Porque a gente ficou com medo de perder, é um tio muito querido. E daí a gente foi lá, e daí eu conversava com ele. A gente tinha acabado de sair de uma cruzada de cura com um ministro que mora em Londres. Mas foi muito forte. E ele deu uma chave para nós. E os sinais acompanham os que creem em meu nome, né? E já estão curados. Ele não orava assim, eu creio que você vai ser curado. Uhum. Eu oro porque você já está curado em nome de Jesus. Crendo, né? Trazendo a realidade que você já está curado. cura. E eu nunca tinha visto alguém orar daquela forma. Uhum. E daí foi bem na semana, né? Coincidência de Jesus. Sim. Deu incidência, Deu certinho, né? a gente chegou lá. E daí a única coisa que eu olhava pro meu tio e falava, tio, é só o rim? Eu não sei de onde que vinha aquilo, mas eu falava, tio, mas o problema é só o rim? Daí ele olhava assim, coitado, ele tava numa situação até um pouco desacreditado. Ele falava, filho, só o rim. Eu falava, então, tio, se o teu rim funcionar, tá tudo bem? Ele, sim. Daí eu falava, então, tio, posso orar por você? Ele falou, claro. Daí eu coloquei a mão, ele tava bem gordinho assim. E daí a única coisa que eu conseguia falar, rins, funcionem agora em nome de Jesus. Rins, eu declaro vocês curados em nome de Jesus. Corpo, ser curado em nome de Jesus. E aconteceu alguma coisa? Não. A gente foi lá, tomou um café, deu risada, brincou com ele, com muito amor, né, tudo. Fomos pra casa. Passou uma semana, mais ou menos, a minha avó mostrou uma foto do tio. Ele estava curado em nome de Jesus. Entende? Fui eu, foi aí? Não. Foi o nome de Jesus
a palavra que ele falou que coisas maiores nós faríamos no nome dele, para honra e glória dele. E daí, meu tio não tem mais diabetes. Então, uma doença que ele lidou com 20 e poucos anos da vida, hoje ele tá curado. Entende? Então, assim, a única forma que a gente tá tratando aqui sobre o carnaval é o mundo espiritual existe. Todos nós sabemos. E ele pode ser acessado. Nós sabemos também. O problema é por qual lado você está acessando. Qual a sua escolha, né? Qual a escolha que você faz? O que você quer? E as pessoas precisam entender que a escolha está na nossa mão. Elas ficam, porque o Senhor vai fazer, Deus vai fazer. Se eu não tomar a decisão e começar, qual escolha? Primeiro, assim, a decisão. O que eu quero para minha família? O que eu quero para minha vida? Vou dar um exemplo. A pessoa tem diabetes. Deus pode dar cura para ela, mas se ela não está no processo de ser curada, ela tem o remédio, ela tem a opção de decidir a não consumir mais açúcar em excesso, ela tem a decisão em praticar atividade física sim ou não, ou seja, as decisões são dela, como que ela vai caminhar nesse processo. Mesma coisa nós como cristãos, né? Qual que é o processo que eu quero caminhar? Eu quero caminhar com o Espírito Santo verdadeiramente, quero ter todos os acessos que o Senhor já deixou liberado para nós. Quero fazer maravilhas maiores do que Ele fez, porque eu decido. Eu decido se eu quero isso. A unção é do Senhor, quem faz é o Senhor, quem derrama é o Senhor, mas eu tenho que decidir estar disponível para o Senhor. Sim. E aí eu tenho que estar disponível para o Senhor ou para Satanás? Porque tem muitas pessoas dentro das igrejas hoje que estão disponíveis para Satanás, sendo julgadores, sendo aquela pessoa que quando vê alguém subir lá, fazer um louvor, alguma coisa, mas aquela pessoa era endemoniada, aquela pessoa era isso, aquela pessoa era aquilo, aquela pessoa não está preparada. Quem somos nós? Quem somos nós para dizer que alguém não está preparado para fazer um louvor para o Senhor? Ou para, sei lá, entregar uma palavra para alguém? Gente, o Senhor é quem dá. E bem colocado, né? Que era. Porque Gadareno era o maior endemoniado. E ganhou a cidade de Gadara inteira para Jesus depois que foi liberto. Então, assim, a gente tem tanto amor. Eu falo agora porque a gente vê muito disso na igreja, aonde a gente tá. Então, tá bom, eu tenho fé. Deus me chamou para libertar no nome dele. Aí eu coloco minha mão, expulso em nome de Jesus. Senhor, enche essa casa com o teu Espírito Santo. Glória a Deus. Aí, quando o Espírito Santo tá agindo nele lá, que ele tá tocando violão, que ele tá cantando, opa. Mas não é, né? Não tava demoniado. Nossa, mas né? esse é o... Esse é o irmãozinho, então, né? Cadê a minha fé, né? No que Deus faz? E no que faz nele, no que faz através de nós, e no que ele faz no corpo dele, né? No corpo, na igreja. Então, assim, é hipocrisia. Beira ser fariseu. Então faz, mas com reserva, então não faz tanto. Misericórdia. E você sabe que eu quero até trazer algo para chamar a atenção, que eu estava conversando no caminho com a Ingrid. A gente precisa entender que a igreja, ela vai ferir. A igreja que eu falo somos nós, são as pessoas. Porque Cristo não tem nada a ver com isso. E muitas vezes nós estamos dentro das igrejas, somos essas pessoas que julga, que ama, entre aspas, mas quando o Senhor quer usar a vida de alguém, é Ele que decide, é Ele que manda. Ele pode pegar o mais improvável, e talvez um de nós, ou quem está assistindo, pode ter andado a vida inteira com uma vida correta, uma vida ali na presença de Deus, e Deus pode não usar. Porque Deus sabe quem Ele usa e como Ele usa e por que Ele usa. E aí a gente, dentro das igrejas, vê muitas pessoas usando o nome de Deus, mas não é o que Deus realmente pediu para fazer, não é o que Deus ordenou fazer, fere pessoas, as pessoas se afastam da igreja. Por quê? Porque as pessoas não entenderam que a igreja é lugar de gente que não presta mesmo. Sim. A igreja, eu falo que a igreja é o hospital espiritual mais recente do mundo. Por quê? Porque você o tempo todo está ali vendo doentes. E nós podemos estar doentes ali dentro e não sabemos. Você pode estar com um câncer terminal e a vida inteira você é religioso ali dentro, você não curou aquele câncer. Porque você não tem nada. Porque eu sou perfeito, porque eu sou a pessoa que vivo sem pecado, porque eu devolvo meu dízimo, porque a minha família não deve nada pra ninguém. Cara, aqui, ó. Misericórdia. Aqui.
E eu falo isso aqui, gente, eu tô falando isso assim com toda a autoridade que Deus tá deixando eu falar aqui. Glória a Deus. Porque eu vejo pessoas saindo, eu falei hoje sobre um vídeo que eu assisti de uma grande igreja aí, de uma grande denominação de pastores, abusadores, sabe? E eu falei pra pastora, eu comecei a chorar, porque eu falei, pastora, eu tô pensando nas pessoas que vão se desviar da igreja por causa desse tipo de pessoa. Você entende que são milhares de pessoas que não vão acreditar mais na igreja por causa dessas pessoas? E eu falo, gente, a gente tem que orar no mundo espiritual que essas pessoas tenham discernimento para procurar o lugar certo, porque tem muita igreja boa. Tem muito lugar que foi o Senhor que abriu e o Senhor tem pessoas... Tem muita gente séria, né? Tem muita gente séria. Só que as pessoas vão sair, por quê? Porque ninguém esperava isso. E porque depositaram uma certa expectativa. No homem. No homem, entendeu? Homem. E é triste porque vai ser decepcionado. Claro que vai. Porque eu, Lu, posso te decepcionar a qualquer momento. E eu vou, porque eu sou falha, entendeu? Então a gente tem que entender e compreender que Deus, ele não é igual a gente. Deus, ele é muito longe, ele é perfeito. Ele é perfeito, então a gente vai ser decepcionado. A gente vai ser, infelizmente, abusado. A gente vai ser traído. Jesus foi traído. Entendeu? Na mesa que ele estava, tinha um que ia trair ele, entendeu? E na mesma mesa tinha aquele um que foi usado por Satanás também, que ele falou, opa, se afaste de mim, Satanás, entendeu? Por quê? E era um discípulo, entendeu? Porque a gente, infelizmente, dá ouvidos para aquele que não é para dar, entendeu? A gente abre brechas na nossa vida. Agora, a gente tem que entender como lidar com elas. A gente tem que entender que conforme a gente vai caminhando com Jesus, a gente não é santo, a gente vai caminhando para a santidade. A gente vai seguindo Jesus e vai aprendendo com ele, dia após dia. O problema é que a gente quer que seja perfeito, quer que você deposita uma esperança em mim que quer que eu seja perfeita. Eu deposito uma esperança em você que você é perfeita. Por quê? Porque você está dentro da igreja, porque você vai lá todo domingo, porque você levanta a mão, porque você fala de Jesus. E não é bem assim que as coisas são. Infelizmente, tem gente usando o nome de Deus em vão. Tem gente abusando de pessoas com a autoridade que Deus depositou nela, entendeu? Então, infelizmente, a gente tem que entender que ferido a gente vai ser, mas a gente tem que entender que Jesus é Jesus, não é sobre ele, é sobre Jesus, é sobre quem Jesus é, sobre o que Jesus fez por nós, aquele que se entregou na cruz, no madeiro, por causa disso, entendeu? Entender que cada sangue que foi vertido naquela cruz, um foi para libertar, o outro foi para curar, o outro foi para tirar a rejeição. Cada gota de sangue que Jesus derramou naquele madeiro por cada um de nós foi para algo que hoje está acontecendo na nossa vida, mas que ele já levou naquela cruz. Glória a Deus. Entendeu? Peraí, o diretor, vamos falar dos patrocinadores aqui, porque nós estamos empolgados falando aqui, não, né? Tá doido? Vamos esquecer dos patrocinadores? Antes de eu falar dos patrocinadores, não sai daqui, continua aqui, porque eu tenho certeza que tem muita coisa boa aqui. É um papo entre amigos aqui. Não é para você se escandalizar, mas é para você parar e refletir sobre o que tem acontecido à sua volta. E se você é uma dessas pessoas que foi ferido dentro de uma igreja, dentro de uma casa de oração, ou por pessoas aí, líderes, seja o que for, não se importa. O Senhor tem um lugar especial para você. Amém. E pode ter certeza que tem lugares maravilhosos, tem igrejas maravilhosas, tem pessoas, vai ter um corpo do Senhor que o Senhor vai ter ali para você. E o nosso pastor, ele sempre fala assim, que um membro fora do corpo, ele morre. Não seja esse corpo que vai morrer. Por favor, peça para o Senhor te direcionar, porque Ele vai te direcionar. Amém. Vamos lá, deixa eu falar aqui, ó. Mocelin Supermercados, bairro Ouro Verde, em Campo Largo. Nosso amigo Robson, que gravou aqui um episódio lindo conosco, é o nosso apoiador, patrocinador aqui do Lucast. Ele entendeu essa causa de primeira e tá aqui nos ajudando. Para quem nos acompanha aqui, sabe que esse é um projeto sem fins lucrativos. Nós temos um custo mensal, né? Que, infelizmente, hoje a gente sabe que a gente não consegue ainda ter esses recursos todos para pagar. Mas a gente pede para você que quer... O diretor vai deixar aqui o Pix, tem um Pix para você. Se quiser, eu quero doar R$5. Amém. O Senhor é que conduz o teu coração. A obra é para o Senhor. Tudo que a gente fala aqui é para edificar o nome do Senhor e para restaurar vidas. Então, eu tenho certeza que o Mercado Mocelin, a partir do momento que ele decidiu aqui, ele vai vender muito mais do que ele já vende, carne de primeira, qualidade, mais de 20 anos na cidade, com reconhecimento. Então, você que não conhece o Supermercado Mocelin, aqui ó, @ do lado, tá tudo aqui para você.
A Lu Delu também é a nossa patrocinadora oficial aí, ela que aguenta a bronca aí desde o início. E eu quero dizer para você que nós temos um novo conceito, que é o Espaço Restaurante, além dos eventos e tudo que você já conhece, em Campo Largo, Rua Joaquim Ribas de Andrade, 798, comida caseira, seja marmitex, seja no iFood, seja para comer no local, não deixa de ir lá, porque é comidinha caseira e é a nossa patrocinadora oficial. Também tem um coração maravilhoso, incrível aí, e eu tenho certeza que Deus vai abençoar e vai abrir as portas cada vez mais. E eu não posso deixar de falar da agência de Juim, onde nós estamos gravando, onde eu já estou há mais de 3 anos com a agência. Hoje, aliás, esse ano, focado 100% no Deus de promessas, que é aí a nossa promessa desse ano, e eu tenho certeza que vai vir muitos outros, mas que você também possa conhecer um pouquinho mais da agência. A agência não é só o estúdio de podcast, tem parte de mídia social, tem a parte de agência, tem publicidade, tem desenvolvimento de site. Ai, gente, tem tanta coisa que eu não sei nem contar para vocês. Vocês entravam aqui nos arroba aqui, já começava a perguntar pro povo. E essa qualidade que vocês estão vendo aqui, tá vendo que eu até brinquei que eu tô com a pele linda, né? Essas câmeras daqui que faz isso, pra vocês me verem pessoalmente grávida. Gente, tá difícil esse negócio. Mas as câmeras da agência faz isso, tá? Então, vem pra cá também. Depois nós falamos da challenge, né? Então, fechou. Falamos um pouquinho dos patrocinadores, falamos sobre tantas coisas. A gente vem, né, um turbilhão de coisas na cabeça. E hoje, quando eu conversava sobre exatamente esse assunto, que eu chorei, eu fiquei muito triste com isso, é importante a gente entender que nesse momento, né, o entendimento que eu tenho, que o Senhor tem colocado no meu coração, é que o mundo espiritual, as pessoas deixaram de acreditar. Os evangélicos, as pessoas que são ali, as pessoas de fé, que teriam que orar, que interceder, que guerrear, elas estão ficando fracas. E o que o mundo espiritual maligno está fazendo? Entrou nas igrejas, pegou pastores ali ungidos, maravilhosos, e começou a usar a vida dessas pessoas. Por quê, muitas vezes? Por causa do dinheiro, por causa da fama, por causa de grandes feitos que eles fizeram através do nome de Jesus, eles levaram para eles. O orgulho, né? O orgulho. Então, tudo isso entrou dentro da onde? Aonde não poderia entrar, mas entrou. E qual é o nosso papel para mudar tudo isso? O que a gente veio fazer aqui, falar do mundo espiritual. Falar de oração, falar que nós precisamos guerrear, nós temos que nos posicionar. Quantas vezes nos acordamos de madrugada para orar por pessoas que a gente não conhece? Ah, Lu, mas comigo não acontece isso. Talvez o teu chamado não seja esse, mas pela sua família é o seu chamado. Sim. Pelas pessoas que vivem com você, é a sua obrigação de proteger em oração. Às vezes a gente não tem o chamado para a libertação, mas todos nós temos que orar sobre batalha espiritual, entendeu? A gente tem que entender que cada um de nós somos chamados. Oração não é um dom de oração, é um ofício que Deus deixou para nós, entendeu? Então todos nós temos que orar. E coberto pelo sangue de Jesus, em nome de Jesus, a gente está protegido, entendeu? E às vezes a gente não se coloca na posição de oração porque a gente não entende o quão é importante, o quão real é a parte, o mundo espiritual, né? A batalha espiritual. Então, às vezes, teu filho tá na droga, teu filho tá lá, né, na pornografia. A gente não sabe o que cada um tem, né? A luta que cada um carrega, vício de bebida, vício de droga, né? E, às vezes, a gente não levanta, não se posiciona, igual você disse, entendeu? E em oração. E a palavra diz quando orardes, né? Não se orardes. Então, quando orardes, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai em secreto e ele te recompensará. Então, é quando orardes. Então, assim, como que a gente vai vencer tudo isso que nós falamos hoje? Em oração. Jejum e oração. Jejum e oração. Eu falava na quinta também com os jovens, e assim, quem ora, clama a Deus. E quem não ora, ora. Infelizmente, mas ora ao Deus errado, ora a Satanás. Porque quando eu oro, eu me humilho, eu declaro dependência a Deus. Eu sou dependente de ti, eu preciso melhorar, eu renuncio, eu confesso meus pecados, eu peço a presença dele, eu peço capacitação do Espírito Santo, eu peço uma visitação. Eu oro em línguas, falo diretamente ao Pai. A palavra diz isso, que quem ora em línguas fala diretamente ao Pai. Então, quando eu oro, eu me humilho diante de Deus. E quando eu não oro? Quando eu não oro, eu estou dizendo para Deus, está tudo bem.
Eu sei o que eu faço da minha vida. Eu não preciso de você, Eu não né? preciso de você. Eu não preciso dos seus planos. Eu não quero a tua presença. Tem noção da gravidade que é isso? E, hoje em dia, muitos cristãos, não todos, graças a Deus, mas muitos cristãos vivem uma vida sem oração. E tá tudo bem. Então eu vou pra praia, eu vou pra uma cachoeira, eu vou pra piscina, eu vou pro parque, eu vou pro clube e vivo a minha vida. Mas não falo com Deus. Aí eu não falo com Deus. E hoje nós temos, né, oração, adoração e a palavra do Senhor, que é a profecia revelada, né? O que ele falou, ele deixou escrito. Então nós temos essas formas de adorar o Senhor. Várias outras formas, mas trazendo ali as 3. Sim. E daí, no céu não vai ter Bíblia, não vai ter palavra. Vai ter oração. Porque Deus vai estar lá com a gente. Então, assim, eu não oro aqui, eu vou fazer o quê no céu? Eu não tenho nem intimidade com o Deus que eu vivo. E quando a gente não tem essa intimidade, tudo vai ficando lícito. Então eu posso, né, deixar isso aqui de lado para estar em tal lugar. Tem alguma coisa na igreja, mas eu tô cansado, mas tem isso, tem aquilo. Tem pessoa que vai na igreja domingo e é um sacrifício para ir no outro domingo. Mas o que Deus quer é o diário. Ele é o pão vivo que desceu do céu. O maná era diário. A oração é diária. O relacionamento com Deus é diário. A gente vai vencer o pecado diariamente. A palavra diz, o teu pecado todo dia vai te encontrar. Então, o meu pecado vem todo dia, mas eu não oro todo dia. Então, assim, sabe, o que a gente gostaria também de imprimir, que a gente tem feito muito na igreja, e tem muita gente fazendo isso, glória a Deus por isso, mas imprimir o espírito de oração, de falar a Deus, de dependência. Eu não consigo... É uma frase tão clichê, a gente deixa de dar importância. Eu não consigo levantar da cama se não for por Jesus. Tem gente que fala isso, mas não acredita nisso. Porque se você não consegue levantar da cama se não for por Jesus, por que você não agradece antes de levantar da cama? Não agradece por ter acordado? E a gente vai vivendo uma vida, a nossa vida, e não a vida dele. Não o que ele sonhou para nós. A palavra diz, pois eu bem sei os planos que vós tenho a vosso respeito. Pensamentos de paz, de vos dar um futuro e esperança. Ele sabe os planos. E a gente não, a gente vai vivendo do nosso jeito. Né? Uma vez eu lembro que eu pregava numa casa de recuperação, que era da nossa igreja lá, e foi muito tremendo. E foi sobre tempo, né? Tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntar pedras, tempo de nascer, tempo de morrer. Isso mesmo. E pregava sobre aquilo, e daí Deus mandou queimar os barcos. O que acontecia antigamente? Quando eles iam pra guerra, eles queimavam os barcos. Porque ou é conquistar, não tem como voltar atrás. E a nossa vida tem que ser isso, com Deus. Queima o barco, meu irmão. Acabou. É daqui pra frente, não né? Tem volta. Não tem volta. Porque se você voltar, você vai cometer os mesmos erros. A palavra fala também, né? Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Entendeu? Passou, ficou para trás. Então é esquecer, é apagar, é literalmente tudo ir lá. Se fez novo. Ela jogar no mar do esquecimento mesmo. A gente tem que ser uma nova pessoa, né? Tem que mudar, né? E assim, a palavra fala em 2 Crônicas 7,14 também, esse meu povo que se chama pelo meu nome. Então a gente é um povo dele, né? A palavra fala, o povo que se chama pelo meu nome, tá chamando ele. A noiva, né? E se humilhar. Então, primeiro a gente tem que se humilhar. A humilhação perante o Senhor. Orar ao quem? Ao Senhor. E buscar a minha face. Então a gente primeiro tem que fazer essas coisas. E se converter dos seus maus caminhos. Então, primeiro vem o povo que se chama pelo nome do Senhor, se humilhar primeiro, orar, buscar a face do Senhor, daí então se converter. Entendeu? O problema é que a gente quer chegar na igreja, fingir que é santo, fingir que abandonou tudo, entendeu? Ou voltamos, né? Pequei tudo, errei. Daí a gente quer chegar e fingir que nada aconteceu, entendeu?
Fingir que se converteu, Você né? sabe que isso, eu creio que por causa da religiosidade, as pessoas começaram a viver dessa forma por medo dos julgamentos, Uhum. por medo das disciplinas, por medo de tudo que a gente passou por muito tempo. Então, eu hoje eu creio que as pessoas elas vão começar a entender que isso não é sobre o que Deus quer, não é o que o Senhor colocou para que nós façamos, e a gente vai ter esse entendimento. É um dia de cada vez. Exatamente. A conversão é todos os dias, é um dia de cada vez. Então, eu pequei, eu caí, Senhor, me perdoa. Irmão, me perdoa, eu pequei, eu falei com você, vamos de novo. Sabe, porque não existe, dentro da sua casa, quando você tá com seu marido, tá com seus filhos, você não... Quantas vezes tem que pedir perdão dentro da sua casa? Quantas vezes aquele que você ama, que você gerou no teu ventre, eu com os meus filhos, quantas vezes, tô gerando mais um agora, né? Glória a Deus. Quantas vezes você tem que chegar e pedir perdão pro teu filho, porque você se excedeu, você... Sim, É e a gente isso. tem os dias maus. É isso. A gente tem o dia que não é legal. Que tem um dia que você não quer nem olhar pro espelho, porque você tá num dia mau. Mas qual é a virada de chave aqui, ó? Eu pequei, eu errei, isso não faz com que eu perca tudo que eu já caminhei até aqui. Exatamente. Gente, isso é uma virada de chave. Eu caminhei até aqui. Agora eu errei, eu volto lá. Não, gente, não. Eu posso até, né, falando aí de ir morar na eternidade, talvez eu tenha que voltar alguns degraus para trás e refazer algumas coisas. Sim. Mas eu não perco aquilo que o Senhor me entregou. A unção com o Senhor, as pessoas que foram curadas através da minha vida, as pessoas que foram libertas, Cara, eu não perco. As pessoas têm que parar de colocar isso na cabeça. Ah, isso aqui já não serve mais. Porque a pessoa pecou aqui, já... Não é assim. O que acontece é o constrangimento, né, Lu? Daí, às vezes, as pessoas, elas transformam isso. E daí, acaba até gerando algo nelas que, às vezes, não é uma verdade. Entendeu? Então, gera o constrangimento. Mas é um Ela quer constrangimento. esconder. Ela quer esconder. Então, Entendeu? não. Ela quer esconder, ela quer se afastar, quer se isolar. E a palavra do Senhor fala pra gente não se isolar. A gente precisa estar Na em comunhão. comunhão. Na comunhão. Entendeu? E na comunhão é o quê? É ser verdadeiro. E por que você acha que o diabo ataca tanto a igreja? Sim. Tem Sim. bênçãos que o Senhor só ordena dentro da igreja. Sim. Tem Sim, bênçãos que nós é vamos na receber união. somente na unidade. E por que E o corpo de Cristo é atacado o A tempo gente todo? não tem como ser igreja sozinho, Lu. A gente não é igreja sozinho. A gente é Exatamente. igreja em comunhão. Exato. Entendeu? E no meio da igreja vai ter joio. Entendeu? No meio da igreja vai ter gente que é falsos Que tá profetas. Não, e tem ter pessoas que tudo. estão no processo. E tem gente que tá no processo. Né? Tá no Às processo. vezes nós mesmos, né? Nós- Aprendendo ali. Eu sou estourado, por exemplo. Ainda me excedi com alguém, mas eu tô tentando, né? E aí eu ouvi uma frase uma vez, uma menina que trabalhava comigo, ela fala assim: às vezes a gente quer tanto misericórdia, mas na hora de exercer misericórdia, Cadê? cadê? É. Então que a gente possa exercer a misericórdia que a gente quer pra nós. Você sabe que eu sempre fui muito atacada. Ontem eu falava isso com o pastor e com o meu marido depois da oração. Pelo meu jeito de ser, porque eu sou muito serva, né? Eu sou muito serva. Em todos os lugares eu sou assim, dentro da minha casa eu sou assim, em todos os lugares. Então, essa é a Luciana. Só que as pessoas, quando elas não me conhecem, elas têm uma repulsa sobre quem a Luciana é. Então, tipo assim, tá querendo se aparecer, tá querendo ser quem não é, e isso aconteceu na igreja e tem acontecido recentemente com muitas pessoas. Só que o Senhor, e você percebe, você vê, mas eu o tempo todo eu falo, Senhor, tá nas suas mãos, mostra quem eu sou, eu não preciso. E aconteceu com muitas pessoas, as pessoas chegarem e me abraçar chorando e falar pra mim, me perdoa, eu pensava errado de você, me perdoa porque eu fiz um julgamento errado de você. E é como se o Senhor falasse assim, continua sendo quem você é, porque por muitas vezes, às vezes a gente quer mudar, a gente quer ser uma outra pessoa. Eu cansei de falar pro meu marido, eu não vou ser mais assim, eu quero chegar na igreja, não Às quero vezes olhar pra ninguém. Às vezes querer vestir uma identidade que não é nossa. Eu não quero olhar pra Né? ninguém, eu quero chegar nisso. Mas, cara, eu não consigo. Não sou eu, não tá na minha essência. O Senhor me trouxe pra ser desse jeito, pra falar com todo mundo, abraçar todo mundo. Cara, essa é a Lu. E aí, o Senhor vai corrigindo isso. Porque não é sobre mim, é sobre a pessoa. O Senhor precisa tratar com aquela pessoa. E se não existir o perfil da Luciana dentro da igreja, como que o Senhor vai curar aquela pessoa? Porque isso é uma ferida que a pessoa tem. Sim. Então, quando você tá num processo, que todos nós estamos, mas você entende quem você é em Cristo, você entendeu? A Luciana em Cristo é essa a essência dela, essa é a pessoa. Pode cair o mundo, pode falar, pode brigar, pode falar que você não presta. Cara, pode falar o que quiser de você. Você não vai redar pé. Porque você sabe o que você está fazendo pro Senhor. E as pessoas vão sendo curadas ali no processo.
Aí que você vai fazendo discípulos. Sim. Porque todos nós fomos chamados para fazer discípulos do Senhor, discípulos de Cristo, gente. É isso. E fazer discípulos é fácil? Será que para o Senhor foi fácil? Por que ele escolheu todos os mais improváveis para ser discípulos? Será que não é porque esses realmente precisavam ser tratados, curados, e esses iam refletir quem o Senhor era? Olha que louco isso, né? Sim. O Senhor poderia ter pegado as pessoas mais santas da época, não poderia? Os bons, né? Os bons, as pessoas que não faziam mal para ninguém, porque com certeza, todo tempo tem pessoas assim. E tem pessoas assim que vão se dar bem na vida, que vão seguir a vida, porque são pessoas boas, são pessoas que vieram para aquilo. Mas por que o Senhor pegou os improváveis? Por que a igreja está cheia de pessoas improváveis? A gente precisa parar e prestar atenção que nós vamos viver um novo tempo agora pós-carnaval. Sim. Vai acontecer coisas que eu falo que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala nas redes sociais, mas que as pessoas vão chorar querendo voltar para a igreja. Chorar querendo estar na igreja e não vão poder. Por quê? Porque o Senhor está comunicando muitas coisas e as pessoas estão distraídas com movimentos que não são dele. E aí as pessoas estão se distraindo, se dispersando, preocupado com a fofoquinha, preocupado com o irmão que chegou na igreja ontem e já tá lá no púlpito, preocupado com o irmão que era endemoniado e já tá ali, preocupado com besteirinhas. Então a gente precisa olhar para o Senhor. Opa, pera lá, o que o Senhor está comunicando? O que o Senhor tem para derramar sobre mim e através de mim? É isso? Ok, então eu vou focar nisso. Que eu acho que é isso que a gente precisa fazer hoje. Todos nós, todos, indiferente de onde a gente está, qual é o ministério, qual é a igreja, a gente precisa olhar para o que o Senhor quer para nós. E acabou. Se posicionar, né, Lu? Se posicionar no lugar aonde o Senhor chamou. Isso né? aí. Se posicionar. Então, ali até fala sobre isso, que nem você falou, vai ter muitas coisas pós-carnaval. E ali é o povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos. O Senhor ouve do céu e sara a nossa terra. Então, eu creio que essa é uma palavra para pós-carnaval, podemos dizer assim. A gente precisa se humilhar, precisa buscar a face do Senhor, orar, né, se converter dos nossos maus caminhos, aquilo que eu fiz ontem, se eu me arrepender de coração, é arrependimento, não remorso, porque o arrependimento você não erra de novo, o remorso você se arrepende na hora, né, é um falso arrependimento e depois você tá fazendo de novo, daí você fica com remorso de novo, daí você vai e vira um ciclo. Então é quebrar esse ciclo, é um arrependimento genuíno, né, é um arrependimento direto do céu, para que o Senhor possa vir e sarar a nossa terra, porque é isso, olha o que o carnaval causa, olha o que eles fazem, né, o que está sendo gerado ali, é prostituição, é pornografia, né, é sacrifício de criança, sacrifício trabalhos, né? Então a gente tem que entender tudo isso que está sendo feito aqui e se arrepender disso. E eu falo isso de a gente que conhece Jesus, eu não tô falando isso para quem não conhece Jesus, entendeu? Porque para quem conhece Jesus, que nem o Alexandre falou, é o amor, é a misericórdia, é o olhar, porque a palavra do Senhor fala que o Senhor nos atrai com cordas de amor. Entendeu? Então, é para quem já foi, quem tá fazendo errado. E sabe que tá errado, gente. Porque, assim, o Espírito Santo não deixa a gente confundido. O Espírito Santo não nos deixa. Ele incomoda, ele mostra, ele fala, entendeu? O problema é que a gente não tá sensível o suficiente para ouvir a voz do Senhor. Tá distraído. Gente, né? Já acabou nosso tempo. Meu Deus, o diretor vai tocar nós aqui daqui a um pouco. Ô, diretor, tá louco, tá muito curto. Pode falar com a gente que não tem que fazer uns episódios de 2 horas, porque tá louco? Não deu muito rápido. É muito rápido. Não deu tempo nem falar dos outros versículos, não deu tempo de nada, né? Mas amém. Glória a Deus por isso. Que o Senhor tenha conduzido, né? Aquilo que ele tinha para nós e que as pessoas que forem assistir, que seja aquilo que o Senhor também conduza e que esse episódio, em nome de Jesus, vai alcançar multidões aí, né? E se uma pessoa for alcançada, nós estamos cumprindo o nosso propósito. E para encerrar, né? Pra gente não passar demais o tempo aqui, mas pra gente encerrar, eu queria que o Alexandre encerrasse com uma oração, tá? Uma oração de guerra mesmo. Uma oração dizendo para o mundo espiritual que nós estamos aqui diante desse canal, porque nós entendemos que nós somos guerreiros. E nós estamos aqui para lutar pela nossa terra. Nós vamos clamar pela nossa terra, nós sabemos que o Senhor vai ouvir a nossa oração e nós cremos que Ele vai sarar a nossa terra.
mesmo que a gente passe por muitas coisas que estão por vir. É Mas normal. o Senhor vai nos honrar e vai nos proteger, vai nos separar, né? Enfim, cada um fala de uma maneira aí. Mas quero agradecer também pela disponibilidade de vocês, pelo Nós carinho. que agradecemos, foi muito legal. Tempo precioso, né? Amém. Deus é bom. Amém. E dizer que pra frente aí tem muitos episódios, tem muita coisa acontecendo, que, né, logo vocês voltam, a gente fala mais um pouquinho. E quem pega gosto, vem uma vez aqui, meu filho, ó, fica doido pra vir, porque é muito gostoso. É gostoso, muito né? bom. Legal. Você fica 3 horas aqui facinho. Pessoal que tá em casa, vamos encerrar, né, diretor? Não tem jeito, vamos pra câmera principal aqui, que ele vai orar, né? O Alexandre é um rapaz que ora e ora muito, então eu vou deixar hoje pra ele fazer esse fechamento. Você que tá em casa, encaminha esse episódio para quantas pessoas você sentir no teu coração. Se você vive batalha espiritual, se você já venceu batalha espiritual, se você tá dentro da igreja, se você passou por algo, não sei, tudo que falou com você aí, deixa nas descrições aqui, porque é para edificar o nome do Senhor. Amém. Talvez a tua cura pode curar muitas outras pessoas aqui, ó, nessas descrições aqui. E você também pode ser um canal de bênção e tá aqui, gravando um podcast junto com a Lu, porque eu tô de olho lá, tá? Eu tenho certeza que a hora que tiver testemunhos ali, vai vir mais pessoas aqui. Porque é pra isso, é pra glorificar o nome do Senhor. Deus abençoe. Fique com Deus e o Alexandre vai fechar com uma oração aí pra abençoar a sua casa, a sua família, o seu negócio, que o mundo espiritual não tem poder sobre nada, sobre tudo aquilo que o Senhor declarou, o mundo espiritual é derrotado, em nome de Jesus. Com você. Senhor, nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos por esse tempo, Deus, por tudo que o Senhor fez, Pai. Ô, Senhor, em nome de Jesus, Pai, a sua palavra diz, Deus, que o Senhor levantaria o seu exército, Pai, e as portas do inferno não prevalecem contra o exército do Senhor, Deus. Senhor, em nome de Jesus, Pai, cobre-nos com teu sangue, Deus. Nós vamos em teu santo nome, Pai. E nós repreendemos agora, Deus, todo espírito de prostituição, de lascívia, Deus, de mentira, Pai. Sacrifício, Deus, que seja quebrado em nome de Jesus, Pai. Laços, Deus, que foram feitos, Pai, com Satanás, Deus. Pactos de sangue, Pai, que foram feitos nesse carnaval, Pai. Que sejam quebrados em nome de Jesus, Deus. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós colocamos mais uma vez, Deus, o Brasil em suas mãos, Pai. Nós colocamos o Brasil em suas mãos, Deus, para que seja cumprida, Pai, toda a sua boa, perfeita e agradável vontade, Deus. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que esse povo, Deus, que é um celeiro do Senhor, Pai, essa nação, Deus, há uma promessa, Pai, que nós alimentaremos, Pai, o povo, Pai, o seu povo, Deus. Ô, Senhor, em nome de Jesus, Pai, com alimento físico e espiritual, Deus. Nós aqui, Pai, em seu nome, Deus, como autoridades do Senhor, Pai, nós colocamos tudo em suas mãos, Deus. Em nome de Jesus, Pai, que muitas pessoas que estavam, Deus, lá, Pai, no carnaval, Deus, perdidas, Pai, que possam ser resgatadas pelo teu Espírito Santo, Pai. Senhor, em nome de Jesus, eu clamo, Deus, para que o seu Espírito Santo, Pai, toca, Deus, toca cada um, Pai. Que eles venham sentir o seu amor, Pai, o seu cuidado, Deus. Que apesar de tudo isso, Pai, que elas possam te ver, Pai. Querer, Deus, te conhecer, Pai, voltar para o Senhor, Deus. O meu clamor, Pai, é para que essas almas, Deus, se salvem, Pai, em nome de Jesus, Deus. Aonde há um servo teu, Pai, nesse país, Deus. Dá uma ousadia, Pai, uma intrepidez, Deus, para declarar, Pai, o seu nome, a sua vontade, Deus. Que nós possamos, Pai, proclamar o seu amor, Pai, e a sua vontade, Deus. Em nome de Jesus, Pai, que quando olharem para nós, Pai, que vejam o Senhor, Pai, o seu amor, Deus, o seu cuidado, Pai, e que o seu Espírito Santo, Pai, abrace-os, Pai. Senhor, que o seu Espírito Santo, Deus, constranja-os, Pai, da mesma forma que o Senhor nos constrangeu, Pai. Que amor é esse, Deus? Obrigado, Pai. Obrigado, Pai, pelo teu sacrifício naquela cruz, Deus. Obrigado, Pai, por ter nos comprado, Pai, a preço de sangue, Deus. Obrigado, Deus, por levar, Pai, os nossos medos, as nossas culpas, Pai, sobre si, Deus. Nós te agradecemos, Jesus, e nós declaramos, Pai, no ano de 2025, Pai, um tempo novo do Senhor, Pai. Céus abertos, Deus, sobre cada casa, Pai, das pessoas que estão aqui assistindo, Pai, dos demais, Deus, em nome de Jesus, Pai. Um favor do céu, Deus. Senhor, que nós possamos ser cheios, Pai, cheios do Teu Espírito Santo, Pai. Faz em nós, Pai, e faz através de nós, Pai, para que o Seu nome seja engrandecido, Pai, para que o Teu reino avance, Pai. É o que nós te pedimos e já te agradecemos, Deus, em nome de Jesus, Pai. Amém. Glória a Deus. Tchau. Tchau, tchau.
Tchau.